Oi, pessoal! Estamos de volta e finalmente vamos falar sobre como foi o processo do sonho americano do Gary. Ele teve algum visto? Como é que a gente fez isso? Então, assim como fazem na nossa entrevista, aqui está toda a papelada do Gary e a sua imigração. E a gente vai explicar para vocês como isso aconteceu, como que a gente fez, o que você precisa ir atrás, o que você não precisa, o que você pode ou não pode fazer, tá? Então, inicialmente, a gente foi atrás disso porque o Gary já está com a gente há muito tempo, ele realmente já é parte da família. São 11 anos que a gente tem o Gary. Ele não parece ter essa carinha de velhinho e nem cara de macho, o pessoal sempre acha que ele é uma gata prenha porque ele é gordinho. Inclusive, é um detalhe que eu até vou comentar aqui para vocês. Então, a gente viu a necessidade de imigrar e não podia deixar nenhuma parte nossa faltando. Então, o Gary tinha que ir junto, não tinha jeito. Como a gente tinha essa vontade, como eu falei, a gente deu uma pesquisada, foi entender como que isso funciona. A gente sabia que era possível. Até parando para pensar nisso, eu ficava lembrando dos filmes da Barbie, que eu assistia a Barbie levando o cachorrinho, os gatinhos dela no avião. Mas lá é tudo meio mágico, só leva e acabou. Não é bem assim, você tem que ir atrás de muitas coisas e é muito importante que você tenha tudo em mão, independente se vão ou não vão pedir, que é outra coisa que você vai ficar esperto nesse vídeo que eu vou explicar para vocês. Então, como a gente viajou de azul, coisa que a gente já falou no vídeo anterior também, a gente verificou quais eram as normas deles para levar o pet na cabine. A gente queria levar o Gary junto com a gente. Para você poder levar o seu bichinho na cabine, eles estavam cobrando ali a taxa como se fosse a passagem, né, do seu pet. No nosso caso foi de R$ 700. Eu não sei se ainda é esse mesmo valor, até porque você sempre tem que estar de olho nessas regras, nessas normas, nesses valores, e eles vivem mudando. Isso que é uma coisa bem chatinha. Então sempre fica bem assim em cima deles, liga lá na Azul, pergunta se é isso mesmo. Fala, ó, eu vi lá, é isso aqui? Me transfere para a equipe que sabe melhor me explicar se é isso mesmo. Então fique em cima, porque senão eles na hora lá do dia te enchem com qualquer coisa. Ah, mas não tem isso aqui. Você fala, mas não tinha no site. Ah, mas agora tem. Então tenha tudo em mãos, o que você puder perguntar para eles é importante, para não dar nada de errado no dia e você não conseguir levar o seu bichinho, tá? Então, no nosso caso, a gente teve que ele pagar essa parte de R$ 700 para ele poder ir na cabine com a gente e também tinha algumas regras, que é o que eu vou listar aqui para vocês agora. Isso, gente, foi aqui no início do ano de 2025. Como eu falei, isso vive alterando. Então, até então, que eu saiba, continuam as mesmas normas. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas regras que a Azul estava pedindo para pets em cabine, tá? O pet tem que ter mais de 4 meses de idade. Ele e a malinha de viagem, ou seja, a bag que ele vai dentro, não podem passar de 10 quilos. Eu falei até no início do vídeo, o Gary é meio gordinho. Então, quando a gente tomou a iniciativa, comprou, né, a passagem, já estava tudo liberado, a gente até começou a fazer um regime com ele para ele não passar muito do peso, porque ainda tinha o peso da bag. Então, para não correr risco, a gente fez um regime com ele, para dar tudo certo, tá? Além do limite de peso, cada passageiro tem direito a levar um pet, mas aí não é tipo uma tarifa de 700 para todos os pets que o passageiro vai levar. Cada pet é aquele valor, independente se vocês estão viajando juntos. Não dá para incluir vários pets só em um valor, tá? Outra questão aqui é que cada voo internacional permite apenas 5 pets na aeronave. Então, você tem que correr o quanto antes. Se alguém mais também já está pensando em levar pet, vai no mesmo voo que você e você tem 2, 3 pets que quer levar junto, se já tem gente que está levando, concluiu ali o limite, não vai ter o que fazer. Vai ter que viajar separado. Então, é bom você se programar com isso também e tá verificando o quanto antes para fazer a reserva, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. As medidas da mala. Isso é uma coisa muito importante que a gente viu que muitas pessoas já tiveram problema, porque eles vivem alterando e é uma medida muito específica. Tanto que foi muito difícil a gente achar uma bag para o Gary que estivesse seguindo os padrões que eles pediam. Você consegue encontrar todas essas regras no site da Azul, mas é aquilo que eu falei no começo. Veja se é isso mesmo, se você puder entrar em contato, vai lá cobrar eles, confere e sempre se atualiza. A gente achou a bag no Mercado Livre. Inclusive, se a gente ainda tiver o link aqui, eu posso até deixar para vocês darem uma olhada. Eu vou pegar ela para vocês verem também. Pessoal, essa é a mochilinha que a gente encontrou. Foi a que a gente achou mais bonitinha. Tinha até alguns compartimentos aqui na frente, tem esse bolsinho, onde a gente colocou alguns lencinhos, colocou alguns petiscos pro Gary.
E a gente fez, inclusive, umas adaptações nela, pra vocês darem uma olhadinha aqui, ó. Olha o tamanho dela. E essa parte da frente, ela tá durinha porque a gente abriu aqui, colocou um cabide, porque era meio molinho, sabe? Ficava descendo. Aí imagina, já é pequenininho, ainda vai ficar descendo o negocinho. Aqui atrás, ela é fortinha. Até porque, ó, ela fica em pé. É uma mochilinha. Além de você levar deitado, leva em pé também. Então aqui a gente fez essa adaptação pra ela ficar, ó, bem mais fortinha. E ela tem todos esses zíperes aqui para você conseguir abrir, fazer um carinho no Gary. Então, durante o voo, eu vim aqui, eu via se ele estava bem, ele estava dormindinho, fazia um carinho. Aqui do ladinho também tem outros zíperes aqui, ó, onde você consegue abrir para ver como que ele tá. Tem até bolsinha aqui do lado, então ela realmente é bem bacana. A gente gostou muito dessa parte dela ter esses bolsos meio abertos assim, pra gente conseguir ver se ele tá bem e ele também não se sentir totalmente aprisionado. Tudo bem, né? Que ele deve ficar 8 horas aqui. Mas a gente poder abrir, poder ver ele, deixar ele pôr o pescocinho pra fora. Eu não sei se a gente vai ter alguma foto, alguma coisa dele assim. É até engraçado. Mas é o que a gente achou que seria o ideal pro Gary. A gente viu que tinha algumas outras opções mais baratas, inclusive. Mas essa realmente foi a que a gente mais gostou. E no fim deu tudo certo. Antes da gente viajar, ele até dormia aqui dentro, para vocês terem uma ideia. Eu vou até abrir aqui, para vocês verem por dentro também. Então, ó, por dentro ela até é bem espaçosa. O problema mesmo é ficar fechada, a gente fica com dó, né? Então ela tem esse tapetinho aqui, que você pode virar aqui, para ficar assim, ou assim, que é a parte impermeável. Então se ele fizesse alguma sujeira, é mais fácil da gente limpar. Por isso que a gente gostou bastante. Era bem mais prático. Mas tem várias outras opções, realmente você tem que ficar atento à questão do tamanho, à questão das medidas, porque aí qualquer coisa eles vão barrar vocês, né? No nosso caso, ninguém mediu nada, ninguém pesou nada, o Gary fez regime, ninguém nem viu qual era o peso dele, mas não significa que, tá, então vou pegar a bolsa que eu quiser, vou deixar meu gato comer 50 vezes por dia, porque eu gosto dele redondinho, porque eles não vão ver, não é bem assim não. A gente, eu acho que deu sorte, não sei o que foi, não sei porque a gente chegou cedo, mas eles não mediram. Foi até engraçado assim, a gente falou, identidade, difícil achar, nem olharam, dá até raiva, né, que a gente quer que olhe pra ter a satisfação que a gente conseguiu achar o tamanho certo. Mas não viram nada. Mas não vai deixar de procurar o tamanho certo, que aí chega na sua vez, eles vêm, já era, não vai dar pra embarcar com o seu pet. Agora a gente vai falar da parte de documentos, que também a Azul vai exigir, e os Estados Unidos, que é o país ao qual você está levando seu pet, eles exigem algumas coisas. No caso, é meio que vacinas, alguns certificados que eu vou falar aqui agora. Isso você também consegue ver lá no site da Azul, ou você pode entrar em contato com alguém que faz essa parte de estar auxiliando você a viajar com o seu pet. Não só para caso de imigração, mas se você quer viajar, quer levar seu pet na sua viagem, tirar as fotinhos com ele nos pontos turísticos, não sei como é, porque o meu gatinho não gosta muito de viajar, não. Mas se o seu gosta, você também pode levar eles, tá? Então vamos lá. Na parte de documentação, o que foi exigido até agora, no início de 2025, para a gente trazer o Gary para os Estados Unidos, foi certificado veterinário de saúde do animal emitido com 10 dias antes da viagem. Tem que se atentar muito a essas datas, tá bom? Vacina contra a raiva válida com um certificado. O animal deve estar microchipado. Documento de CVI, que é o Certificado Veterinário Internacional, com um máximo de 5 dias antes da viagem. Então dá pra ver que fica meio apertado, né? Essa questão de ter que ser 10, 5 dias antes, você tem que correr. É a última coisa que você tem que fazer. Quando já tá tudo pronto no seu caso, você tem que mexer no visto do seu pet. Então, é deixar e não deixar pra última hora. Já tenha tudo que você precisa em mãos, tá só emitir e acabou. E agora eu vou falar pra vocês como foi essa parte da documentação. Porque o que acontece? Existem várias empresas que fazem todo esse processo, até de estar agendando, né, a passagem do seu pet, fazendo a reserva, no caso, até ir com você no país que você deseja, junto com o animalzinho, te dando esse apoio. Mas a gente estava procurando algo que fosse o mínimo, que é essa parte de documentação que não tem como a gente fazer por si só. A gente precisa de um veterinário que nos auxilie, que tem que ter o carimbo, eles têm que colocar lá no site, então não tem como a gente fazer. E a gente não tinha como estar gastando muito, a gente estava gastando com a gente, com as coisas da viagem, com o visto, como a gente já falou em outros vídeos, é um valor alto. E ainda ter que gastar mais com o Gary, a gente queria tentar ver o que fosse mais em conta pra gente. Se esse não for o seu caso, é muito interessante esse pessoal que faz todo esse acompanhamento.
Mas o que que a gente percebeu? Eles cobram muito, mas muito caro. É completo, mas muito caro. A gente chegou a fazer uma cotação de R$ 2.600. Tudo entregue, tudo certinho. Mas era muito fora mesmo pra gente. Então eu vou passar aqui para vocês os valores que eles estavam cobrando. A gente fez, como eu falei, essa parte de documentação com uma equipe, mas o que a gente pôde fazer por si, a gente foi realizar. Que foi, por exemplo, as vacinas, o microchip, a gente inclusive comprou no Mercado Livre, eu vou passar aqui os valores para vocês terem uma ideia de quanto a gente conseguiu economizar. E no nosso caso, o objetivo era esse, economizar o máximo possível. Verificando aqui algumas cotações que a gente fez, essa parte apenas dos documentos estavam saindo por R$ 1.500, o chip era quase R$ 300, a vacina era mais de 100, também é necessário antiparasitário, esqueci de comentar, que estava sendo quase R$ 300 também. E assim, a gente fez toda essa parte de chip, de medicação, com o nosso veterinário de confiança, olha lá, a língua aprendeu, veterinário de confiança, e a gente pagou um valor bem abaixo. Então, comparando os valores, no chip a gente pagou apenas R$ 30. Eu falei que eles estavam cobrando 300. Olha só qual é a diferença. Na vacina foi pago apenas R$ 70. Estavam pedindo 100. As medicações antiparasitárias saíram por 115. Estavam pedindo R$ 300. E por fim, as documentações a gente fez com o Dr. Tebel. E na parte das documentações ficou um valor apenas de US$ 100. Não sei quanto está o dólar agora, mas pra gente estava acho que mais ou menos uns 5 e pouco, não sei. Acho que a gente pode colocar aqui, depois a gente dá uma olhadinha melhor. Mas de qualquer forma, eles estavam pedindo R$ 1.500 só para fazer a documentação, que era o que a gente precisava. Isso que foi uma coisa muito interessante da Dr. Tebel, é o quê? Eles fazem tudo completo. Se você quer fazer tudo sem ter preocupações, eles vão te ajudar. Mas no nosso caso, eles também fazem separado. Então eles fizeram só a documentação com muito carinho e deu tudo certo. Então isso que é importante, eles deram essa abertura pra gente. Você não era obrigado. Os outros estavam querendo empurrar tudo, não, faz isso, faz mais aquilo, e não é assim. E outra coisa, a bag, tá aqui do meu lado, foi por 200, tá bom? E é aquilo que eu falei, é o que a gente achou melhor, que era pro nosso gosto, mas a gente também tinha visto algumas que eram mais em conta. Ó, fazendo as contas aqui, no fim, com tudo, a gente gastou R$ 815. Lembrando que as outras empresas faziam tudo por 2.600. Então a gente realmente conseguiu alcançar o nosso objetivo, que era economizar o máximo possível. E com a passagem, o total da imigração felina foi R$ 1.700. Eu tenho aqui para mostrar para vocês toda essa documentação que a gente fez com a Dr. Tebel, também a parte da vacina que fizemos com o veterinário, tá? E eu vou só dar uma mostrada para vocês verem como é. Então aqui é a carteirinha do Gary, tem a vacina dele com a data, tudo certinho. Aqui é o certificado do microchip dele, inclusive uma coisa muito interessante da parte de microchipagem é que não só para você viajar, mas para a segurança do seu pet. Ele tem um QR Code que qualquer pessoa que for ler consegue ver as informações, consegue ver o endereço dele, qual a idade, qual que é a raça, quais as vacinas que ele tomou. Então, é muito interessante isso, inclusive no nosso caso, a gente preencheu, né, é um site lá que você preenche, mas os veterinários também podem preencher, então aí vai de acordo, tá? Aqui eu tenho também mais parte dessa papelada, o CVI, que a gente comentou, temos também o atestado de saúde, que eram aquelas papeladas que você tem que ficar atento às datas. Não pode fazer com um mês de antecedência, lembra? Se você não pegou isso, anota, volta aqui no vídeo e anota essas datas, tá? A gente também aqui tem uma receita veterinária, tá? E uma coisa que isso me lembrou é da parte da viagem do Gary. A gente estava com muito medo porque, como eu falei, ele não gosta de viajar. A gente já fez alguns testes de viagem de carro com ele e ele fica as 2 horas miando, desesperado. A gente ficou, 8 horas no avião, será que ele vai miar tudo isso? A gente ficou muito preocupado. Então a gente falou com o veterinário e ele indicou uma medicação pra gente. Eu vou até passar aqui o nome dessa medicação para vocês. Deixa eu verificar, que é a gabapentina. O veterinário passou uma prescrição dessa medicação, só pode pegar com receita. E o que acontece? A gente não podia sedar o Gary, porque ele tinha que embarcar acordado e chegar nos Estados Unidos também acordado, normal. E essa medicação ela não é um sedativo, ela realmente só deixou ele mais calmo. E no fim das contas ele viajou super bem, não reclamou, na verdade só no finzinho da viagem começou a reclamar um pouquinho, mas
realmente a gente não estava esperando que ele fosse ficar tão tranquilo. Foi realmente bem tranquilo mesmo. Ele dormiu praticamente a viagem toda, fiz carinho nele. A gente saiu um pouquinho, deixei ele ficar ali. O banheiro do avião é pequenininho, mas deixei ele se aventurar um pouquinho ali, foi cheirando as coisinhas. E acho que ele até deve ter gostado um pouquinho, vamos dizer assim. Aqui eu também tenho outra documentação importante, mas que não é exigida, é a sua declaração de aquisição de serviço da Azul, no caso que é a linha que a gente viajou, né? Para que serve isso? É para você comprovar que você reservou a passagem do seu pet. Mas ele já não tem lá no sistema? O que é isso? Para que eu vou usar? Não é bem assim, a gente já viu outros casos que as pessoas fizeram a reserva, tudo certo, chegou na hora, não deixaram embarcar. E aí? Então isso aqui é uma prova, tipo, tá tudo certo. Vocês não podem me impedir de embarcar, não. Então se você puder ir atrás e o quanto antes, porque é bem difícil de conseguir, viu? Eles são bem lentinhos para conseguir fazer isso aqui. Já pega e é bom já estar ali na mão para não dar nada de errado, tá? Além da declaração de aquisição, outra coisa que a gente precisou no nosso caso foi autorização para viajar. Isso aqui é porque o Gary estava no nome do meu pai. E o que acontece? Meu pai não estava como encarregado dele na viagem. O Gary estava linkado à minha passagem, porque meu pai estava com o meu irmão, como vocês vão saber no vídeo anterior, lá da passagem que a gente fez pro meu irmão Daniel, que era diferente. O Gary estava junto comigo, mas o Gary é pertencente a meu pai. Então eu não poderia viajar com ele, certo? Não sou a dona dele. Então meu pai precisou fazer uma declaração, não é nada demais, dizendo que eu podia viajar sem problema nenhum com o Gary, tá? Isso é uma coisinha assim que aí depende, realmente, se a pessoa que for viajar com o seu bichinho não for você e você que é a pessoa que cuida dele, você tem que fazer uma declaração, mas não é nada demais também. Então, no geral, esses foram todos os documentos que a gente precisou para o Gary poder vir com a gente. E eu vou passar um pouquinho como foi, assim, a experiência de trazer o Gary, como foi a chegada também, se eles pediram mais alguma coisa, como foi no aeroporto. Olha, na parte da viagem com o Gary, a gente saiu bem cedo de casa, coisa que eu já falei nos vídeos anteriores, e ele realmente só fica incomodado com o carro. A gente até brincou que ele é um gato muito chique, ele não gosta de viajar de carro. Avião é tranquilo, mas carro é coisa para relé para ele. Então no carro ele ficou incomodado. Então a gente deixou ele já na noite anterior, a gente tirou a comida, tirou a água, para ele fazer todas as necessidades antes da gente chegar no aeroporto, para não correr o risco de fazer uma bagunça lá. E no fim deu tudo certo, realmente funcionou. Chegamos no aeroporto, ele estava assim um pouquinho desesperado porque tinha muita gente, ele não costuma ver muitas pessoas, ele não está acostumado com isso. Mas o bom da bolsinha que ele escolheu é que a gente podia ficar fazendo um carinho, podia deixar ele dar uma olhadinha um pouquinho por fora, aí ele já ficava um pouquinho mais tranquilo. De gato não dá, falei. Tadinho, não precisa miar, não. Calma. Na hora da gente despachar as bagagens, foi quando a gente precisou mostrar toda a documentação para a moça. Aí ela conferiu, deu uma olhadinha lá, tudo certo, foi liberado. Não pesou ele e nem mediu a bagagem. Mas é aquilo que eu falei, foi no nosso caso. No seu caso, pode ser que eles façam isso, então não deixe de deixar tudo nas medidas certinho, no peso certinho, faz o regime com o gato, depois ele vira uma bolinha de novo. Que gato para ficar gordinho é 1, 2. Feito isso, a gente passou pela parte do raio-x, e aí precisou tirar o Gary da bag e passar com ele, assim, para eles verem se não tinha nada de errado também. Saímos de lá, aí a gente conseguiu ir para a sala VIP, que deixava o pet entrar também, mas tinha que ficar dentro da bag, não podia sair. Nesse local a gente deixou ele sair apenas no banheiro podia sem problemas, né, para ele dar uma zanzada, já que ele ia ficar 8 horas dentro da caixinha, a gente achou melhor ficar pelo menos uns 30 minutinhos lá com ele em pé, né, para esticar um pouquinho o corpo. Feito isso, a gente embarcou. Na parte de embarcar não teve nenhum tipo de preferência por ter pet, a gente realmente só foi na fila diamante por conta do cartão que a gente comentou no vídeo anterior. Se você quer saber mais da sala VIP, dessa parte da fila de ser diamante, o que é isso? No vídeo anterior aqui do canal, eu posso até deixar aqui pra vocês, a gente fala mais sobre isso, tá? Fomos lá na viagem, como eu falei, ele foi um príncipe, nada a declarar sobre o Gary, foi o que mais estava bem educado naquela aeronave, ninguém nem sabia que tinha um gato lá. O Gary tá tão tranquilo, tá mais tranquilo que a gente. Que bom. Quero tomar o mesmo remédio que ele tomou. Pois é, cadê meu remédio do Gary? Só no fim que ele miou um pouquinho, aí o pessoal falou, tem gato por aqui? Ele foi realmente assim, inacreditável. A gente tá até hoje pensando como é que isso aconteceu. A gente deu a medicação para ele com 1 hora de antecedência do voo, justamente para dar tempo de fazer esse efeito.
E uma coisa importante a comentar da medicação, por que eu não posso sedar o bichinho? É mais pra parte de quando ele chegar no outro país ou quando ele for embarcar, se alguém quiser examinar ele, ver se ele tá bem e achar que ele tá com alguma cara de tá doentinho ou não tá 100%, não parece legal, que é o que mais ou menos o sedativo faz, vai tá derrotado. Eles vão achar estranho e não vão deixar seu pet entrar. Então ele não pode estar sedado mesmo, ele tem que estar realmente bem, andando, miando. Não importa se ele tá miando, mas tem que estar miando, tem que estar bem, para eles liberarem. Então não corra o risco, tá? Então chegamos aqui nos Estados Unidos, não teve também nenhuma verificação nesse caso. E só um fato muito engraçado é que quando a gente estava lá na sala separada por conta do processo da nossa imigração, o Gary começou a miar um pouquinho e os oficiais lá americanos ficaram, eles começaram a ficar assim. Aí eles olharam pra mim, there's a cat? Tem um gato aí? Aí a gente falou, tem. Eles, eu não tava ficando louco, eu tava ouvindo um gato. Foi até engraçado. Mas não pediram, não verificaram nada no Gary quando a gente chegou aqui. De resto, foi tudo tranquilo, o Gary já está vivendo o sonho americano dele. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido tudo, se não entendeu, já sabe, pode deixar um comentário, pode mandar mensagem no Instagram, o Gary tá aqui para dar tchau para vocês, e nos próximos vídeos a gente vai comentar a parte do aluguel da casa. Eu vi que tem bastante gente perguntando, quer saber se a gente só fez quando chegou aqui, se foi para hotel, se não foi, se consegue fazer do Brasil, então a gente vai explicar melhor como foi nossa experiência, como que a gente conseguiu resolver essa parte, tá bom? Então, é isso. E aqui está o Gary, vivendo o sonho americano, viu? É possível. Até pro seu gato.